Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22. Mas chegaste ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Então, prezado amigo ouvinte, nós vamos fazer uma pequena reflexão bíblica sobre o tema, a cidade do Deus vivo. O escritor do livro de Hebreus está fazendo referência a uma grande visão de Moisés diante do monte de Deus, a Horebe. Reportando essa verdade, nós vamos verificar Êxodo 3, de 2 a 6, que nos fala assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, e do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus e disse a Moisés, do meio da sarça, diz: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegue para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque. Então, meu prezado amigo ouvinte, nesse momento nós verificamos que a palavra de Deus deixou bem claro nessa situação, quando Moisés estava dizendo para exatamente assombrado com aquela situação. E Moisés encobriu então o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, amado irmão e amigo, a presença do Deus vivo é tão poderosa que acendeu, melhor dizendo, o monte Horebe em fogo, de tal maneira que Moisés não podia olhar para ali, porque ali estava a presença do Deus Todo-Poderoso. E para animar e fortalecer a fé dos cristãos do primeiro século, o escritor do livro de Hebreus falou movido pelo Espírito Santo, dizendo: porque não chegaste ao monte papável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, ao sonido da trombeta e a voz das palavras, as quais os ouviram e puderam lhes, melhor dizendo, as quais ouviram e puderam entender o que estava falando, porque não podia suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar ao monte, será apedrejado. E tão terrível é essa visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, mas também o céu. Então, amigos, é interessante verificar que a palavra de Deus deixa claro, quando ele diz assim: e esta palavra, ainda uma vez, mostra mudança das coisas móveis,
como as coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode se abalar, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, conforme Hebreus 12, de 8 a 29. Então, amados irmãos e amigos, aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor, vão entrar na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial, com muitos milhares de anjos. Conforme Apocalipse também 21, de 2 a 4, o apóstolo João fala dessa cidade gloriosa, dizendo: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Paulo também fala, movido pelo Espírito Santo, dessa cidade gloriosa, mas a nossa cidade está no céu, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas, conforme Filipenses 3, de 20 a 21. Finalmente, prezado amigo, você também pode ir morar na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial, com milhares de anjos, onde Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Basta você crer em Jesus, e você, com toda certeza, irá morar nessa cidade gloriosa que Deus preparou para você e para mim, para todos aqueles que creem. Que para tanto Deus nos abençoe. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.